Olá, amigos do Esporte a Motor. Apesar do motor estourado do Carlos Sainz na Áustria, a Ferrari já mostra que começou a se recuperar e retomar aquele bom início de temporada. Nas duas últimas corridas, 2 vitórias consecutivas, uma de cada piloto. Muito bom para a equipe e nem tanto para Charles Leclerc, que está focado na busca ao líder Max Verstappen. O fato é, Leclerc até recuperou em parte, retomou a vice-liderança que estava nas mãos de Sérgio Pérez e diminuiu a diferença para o líder, que chegou a ser de 49, agora é de 38 pontos. E a Ferrari dá pinta de que pode esquentar o campeonato nessas 11 corridas da segunda metade da temporada. A primeira parada é na França, circuito de Paul Ricard, pista tradicional que voltou ao campeonato depois de ficar 2 décadas fora da Fórmula 1. O GP da França é o que nós trazemos para vocês neste nosso 12º pré-GP do ano. Como sempre, é um programa apoiado por Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e o BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. A Ferrari está de volta à briga. Venceu 2 GPs seguidos, Carlos Sainz na Inglaterra e Charles Leclerc na Áustria, mas ainda precisará de muito mais para ameaçar a Red Bull e Max Verstappen. Na contabilidade final do fim de semana em Spielberg, Verstappen minimizou o prejuízo que poderia ser bem maior se a Ferrari tivesse sido rápida também na corrida sprint do sábado. Mas o Leclerc e o Sainz perderam tempo demais brigando um com o outro e isso facilitou a vitória de Verstappen na sprint. Como no domingo o holandês terminou em segundo, ficando também com a volta mais rápida, acabou marcando apenas 1 ponto a menos do que Leclerc. 27-26 no total do fim de semana. Agora, nos 5.842 metros do circuito de Paul Ricard, a velocidade de reta conta muito, mas um bom equilíbrio para as fortes freadas é bem importante. E de freio, tanto Red Bull como Ferrari estão bem. É difícil apontar um favorito no GP da França. No ano passado, pole e vitória ficaram com Max Verstappen, mas não foi nada fácil. Na corrida, o duelo entre ele e Lewis Hamilton foi de arrepiar. E a Red Bull se deu melhor porque a estratégia dela foi mais adequada, mais bem escolhida. O holandês fez 2 paradas, o inglês apenas uma. Este ano, a Pirelli repete a escolha dos pneus usados no ano passado. A preferência foi pela gama do meio, os pneus C2, C3 e C4. Curioso é que é apenas a 4ª vez que a Pirelli usa esses 3 modelos juntos. As corridas anteriores foram Arábia Saudita, Emília-Romanha em Imola e Miami. Embora a pista de Paul Ricard tenha sido construída em um local elevado, não fica longe do litoral. Algumas pequenas cidades da Riviera Francesa estão a 40, 50 quilômetros, e é nelas que boa parte da Fórmula 1, começando pelos jornalistas, se hospedam. Para os pilotos e comandantes das equipes, há um resort bem em frente ao autódromo que se chama Hotel et Resort du Castellet, que é também o nome da região. A agradável Riviera Francesa, nesta época do ano, recebe gente da Europa toda, especialmente dos países mais frios do norte. As cidades são pequenas, mas os espaços ocupados estão nas praias, nos bares e nos restaurantes. Uma festa. Na região que menos chove na França, o verão no litoral sul do país está no auge. As temperaturas chegam normalmente a 32 graus, mas podem até passar disso. A previsão para o GP é de muito calor. A Côte d'Azur, a Riviera mais famosa do mundo, é composta de 48 cidades que se estendem por uma faixa litorânea de 200 quilômetros, dos Alpes até a fronteira com a Itália, às margens do Mediterrâneo. Algumas poucas chegam a ser grandes, como Marsella, Toulon, Nice, mas as mais charmosas
e famosas são Cannes, Saint-Tropez, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap Saint-Martin, Saint-Raphael e a agradável Cassis, que é onde o nosso grupo costumava se hospedar nos fins de semana do GP da França. E Mônaco, independente da França, também faz parte geograficamente da Côte d'Azur. Diz a lenda que a primeira corrida de carros da história aconteceu quando o segundo carro foi fabricado. Esta é uma imagem interessante para mostrar que competições de carros sempre existiram e sempre vão existir. Mas, de fato, foi na França que aconteceu a primeira competição entre automóveis de que se tem notícia. Foi há 128 anos, em 22 de julho de 1894. Era uma corrida de estrada, de Paris a Rouen, com distância de 126 quilômetros, e foi vencida pelo conde Jules Albert de Dion, filho da nobreza francesa. Ele é considerado também um dos pioneiros da indústria automobilística. O Grand Prix de France acontece desde 1906 e faz parte do calendário da Fórmula 1 desde a inauguração do Mundial em 1950, mas não foi disputado ininterruptamente. O primeiro ano sem GP na França foi em 1955, em consequência da tragédia ocorrida nas 24 horas de Le Mans daquele ano, quando mais de 80 pessoas morreram depois que o Mercedes de Pierre Levegh perdeu o controle e voou em direção às arquibancadas. Este é, até hoje, o pior acidente já registrado na história do automobilismo. Mais tarde, a França ficou um período grande sem o seu GP, entre 2009 e 2017. A França deixou o calendário. Primeiro porque o circuito de Mayencourt, que apesar de moderno e funcional, ficava numa região agrícola e com muitas fazendas de gado, e o protesto dos fortes defensores do meio ambiente acabou com as corridas por lá. Depois, algumas tentativas de levar o GP para Paul Ricard fracassaram por falta de acordo nas negociações com Bernie Ecclestone. A França finalmente retornou ao calendário em 2018, ficou fora de novo em 2020, mas por causa da pandemia, e retornou no ano passado. Esta será a edição número 62 do GP da França, que já aconteceu em 7 locais diferentes. Começou na cidade de Reims, passou pelos circuitos de Rouen, Charade. Uma única vez foi disputado em Le Mans, em 1967, e depois vieram Paul Ricard, Dijon e Mayencourt. No ranking de vencedores, Michael Schumacher é o maior, com 8 vitórias. Alain Prost, francês, é o segundo colocado com 6 vitórias. E Juan Manuel Fangio e Nigel Mansell somam 4 vitórias cada um. Entre os brasileiros, apenas 2 vitórias. Nelson Piquet em 85 e Felipe Massa em 2008. Neste domingo, Paul Ricard empata com Mayencourt como as pistas que mais sediaram a prova, 18 vezes cada uma. A vitória de Verstappen na corrida sprint e o segundo lugar com volta mais rápida no domingo foram excelentes para ele no campeonato, mesmo com Leclerc vencendo a corrida principal. O holandês marcou 26 pontos no fim de semana, só um a menos que o piloto da Ferrari, que precisa de fins de semana mais bem-sucedidos para tentar voltar à briga pelo título. O duelo agora está 208 a 170, 38 pontos de vantagem para Verstappen. Mas Leclerc voltou a ser vice-líder, tomando o lugar de Sérgio Pérez, que só marcou os 4 pontos da corrida sprint de sábado e não terminou a prova do domingo, porque estragou o carro numa tentativa de ultrapassar Hamilton por fora. Uma manobra considerada desnecessária pelo próprio Helmut Marko, o homem que decide tudo na Red Bull. Pérez, então, caiu para a 3ª colocação no campeonato com 151 pontos. Situação parecida viveu Carlos Sainz, que fez 6 pontos no sábado e teve que abandonar no domingo com a sua Ferrari em chamas. George Russell, que ficou fora de seu GP em casa em Silverstone, voltou a ficar no top 5 e é também o 5º colocado da tabela com 128 pontos. Lewis Hamilton subiu bem, com o 3º pódio consecutivo e 4º dele no ano, tem 109 pontos.
Lando Norris com 64, Esteban Ocon com 52, Valtteri Bottas com 46 e Fernando Alonso com 29 fecham os 10 primeiros. 56 pontos separam a líder Red Bull da vice-líder Ferrari na tabela dos construtores. Em terceiro, agora com 237 pontos, vem a Mercedes-AMG Petronas, que foi a equipe que mais marcou pontos no final de semana da Áustria, 33 no total. Quem está perdendo terreno é a McLaren com 81 pontos e agora já empatada com a Alpine, que progrediu muito. E a Alfa Romeo tem 51. E a Haas, demonstrando grande evolução nas duas últimas provas em que teve seus 2 carros pontuando, subiu para sétimo, com 34. AlphaTauri, Aston Martin e Williams fecham a tabela do campeonato de construtores. Agora os horários voltam a seguir o padrão europeu de fim de semana de Fórmula 1, o que não aconteceu na Áustria por causa da corrida sprint do sábado. Aí o horário ficou completamente conturbado. O Band Esportes transmite os treinos livres da sexta-feira, na França, às 9 e ao meio-dia. No sábado, voltamos às 8 da manhã com o terceiro treino livre. Vale lembrar que no Band Esportes entramos sempre 10 minutos antes do início dos treinos. A classificação no sábado acontece às 11 horas e vocês podem acompanhar na Band e no Band Esportes. Aí já entramos no ar meia hora antes. E no domingo, a largada para o GP da França acontece às 10 horas, mas estaremos ao vivo no Show do Esporte com a Fórmula 1 desde as 9 da manhã. E sem esquecer que na segunda-feira tem o Batendo Roda com Rubinho Barrichello, às 18 horas. Mas caso haja alguma mudança de horário, que ele e eu estamos evitando fazer isso, querendo que seja sempre às 18 horas, vocês já sabem, eu aviso pelo meu Instagram, @Regileme. Algumas questões a serem respondidas pelo GP da França. A Ferrari segue a sua evolução e conquista a terceira vitória consecutiva? Leclerc consegue se aproximar mais do líder? Ou Verstappen joga um balde de água fria nos sonhos das rivais? Tivemos 2 ótimas corridas, na Inglaterra e na Áustria. E dá para esperar também que o domingo na França não seja diferente. Eu quero agradecer muito, dizer obrigado e gratidão a todos vocês que curtem, comentam e compartilham os nossos vídeos aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme. É muito importante vocês se inscreverem para criar mais possibilidades da gente continuar com esses conteúdos, tá bom? Então, um ótimo final de semana a todos, um grande abraço e tchau!